Foi inventada essa data para o comércio. Porque na Bíblia não diz o dia que Jesus nasceu. E nem poderia, porque Deus é inteligente. Se ele colocasse, eles iam idolatrar mais a data do que o Cristo verdadeiro. Sabia disso, né? Você não precisa do dia dos pais para amar teu pai. Precisa do dia dos pais. Amar o pai são todos os dias que você tem para amá-lo. Você não precisa do dia das crianças para amar as crianças, amar os seus filhos. Precisa? Você ama todos os dias, não precisa do dia da mãe para amar sua mãe. Verdade ou não é? É isso mesmo. Foi por isso que foram inventadas essas datas, para vender. Tem o dia da avó. Você não precisa do dia da sogra para amar sua sogra. Não, mas vai ter logo. Você vai ver. Porque eu vou te dizer uma coisa. Tudo hoje, tudo é desculpa para não ir na igreja. Agora, a palavra fala que é uma alegria quando fala é dia de ir na igreja. Fala na palavra isso. Em vez de ser um dia de peso. Ai, parece que está carregando um caminhão de pedra nas costas. E não é isso. É alegria poder estar reunidos em comunhão e unidade para ouvir da palavra do céu. Porque não é daqui. O que a gente fala não é daqui. É da onde você está sentado com Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Amém, amados? E eu vou te dizer uma coisa. Logo, logo, escuta o que eu estou dizendo, vai ter dia do vizinho, para a pessoa dizer, eu vou no meu vizinho, hoje é dia do vizinho, eu preciso ir no meu vizinho, não vou na igreja. Não é presbítero Valdir. Não é isso? É isso, amados. Que é isso? Está um desleixo com as coisas de Deus, com autoridades, com temor. Está uma gazarra, mas eu falei quinta-feira, quem não veio deixou de saber como é que Deus está atuando hoje. O que está acontecendo hoje, que muita gente não está se dando conta. Mas não vai deixar para a última hora, ainda é tempo. Ainda é tempo de você estar em Cristo. Amém, amados? Então, como eu disse, eu ia falar sobre dimensões, eu vou falar ainda semana que vem, se Deus me permitir. Mas o que eu quero falar é sobre autoridade e oração. E uma coisa está ligada intrinsecamente com a outra. Apesar que para você ter autoridade, espiritualmente falando, também é uma necessidade de você se submeter às suas autoridades, de servir a todos para ser o melhor, para ser o maior, né? Jesus disse. Mas está ligado à oração. Muitas pessoas têm uma autoridade e um poder que desconhecem e que está dormindo lá dentro delas. Isso é um fato mesmo. Porque, veja bem comigo, tudo já foi dado e preparado por Deus. Jesus diz lá em Lucas capítulo 10, 19, eu vos dei autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nenhum dano se fará a vocês. Jesus falou, as minhas palavras não passarão, passarão os céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, o que ele disse não vai passar. Jamais, se ele deu, ele deu. Está dado, ele não toma de volta o que ele deu. Certo? Porque ele não é o Satanás, Satanás é que rouba. Ele muito pelo contrário, Deus deu Jesus. Faltou o profeta Marcelo falar lá, que eu pensei que ele ia falar. Olha, no mesmo lugar onde foi sacrificado Jesus e onde Davi deu sacrifício para Deus na ilha de Araúna, que é o Monte Sião, que é lá o Monte Gólgota, que são cadeias de montanhas, Monte Sião, Monte Gólgota, Monte das Oliveiras. Ali, naquele monte onde ele levou Isaac para sacrificar, foi onde Deus deu seu filho Jesus para ser sacrificado por amor a você. Sabia disso? Deus não deixou ele sacrificar Isaac, ele estava provando o coração de Abraão. Ele preparou o cordeiro lá, apontando para Cristo, que viria depois, e o Pai o daria ali. Por amor a nós, Deus deu tudo, deu o melhor. Amém, amados? Esse é o nosso Deus. Agora, além disso, ele nos deu autoridade.
Ele nos deu muitas coisas. Um versículo que eu costumo citar, e nós vamos passar por ele agora, para você entender o que faz parte da sua vida e que muitas vezes não está sendo manifesto através da sua vida aqui na terra. Essa autoridade. Abre em Efésios capítulo 1, versículo 3. Às vezes a gente fala em passando, mas vamos ver lendo aqui agora, em nome de Jesus. Amém? Mas se soubesse que você tem, mas em nome de Jesus, que você seja um crente verdadeiro a partir de hoje. Não meia sola, como diz por aí. Eu estou cansado de ver crente meia sola, eu não aguento mais. Fala, Éder. Hã? Melhor nem ser. Muito boa essa. Boa essa. Você vai ser meu assessor para assuntos importantes a partir de... Não assuntos aleatórios, assuntos importantes. Amém? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, diga aí, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Está dado, está dado. Ele diz que ele já deu. Mas está lá em cima, amado, peraí, não vou chegar lá, calma. Ele já deu. Por isso, Paulo, quando estava lá em Éfeso, ele fez uma oração para que as pessoas entendessem isso. No mesmo capítulo 1 de Efésios, lá no versículo 18, ele fala algo interessante, porque ele via que muitas pessoas não tinham compreendido aquilo que elas tinham, aquilo que elas eram em Cristo. Mas ele diz aqui, versículo 18, oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. Paulo estava dizendo assim, eu quero que vocês entendam, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança no santo. Se ele estivesse rogando, dizendo, olha, pelo amor de Deus, entendam isso, do que vocês são participantes. Das riquezas espirituais que lhes pertencem, da glória, da esperança que vocês têm, da herança que vocês têm. Então ele orava para que houvesse entendimento, os olhos espirituais do entendimento, da mente deles, se abrissem para esse entendimento tão glorioso. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu também estou meio por aqui, não vou dizer por aqui vai. De crente que reclama da vida. Terceiriza, né? Tem aqueles também que terceirizam e põem a culpa em todo mundo daquilo que eles estão passando e não exercem. Amados, eu vou dizer, a autoridade é uma coisa que precisa ser exercida. Se você não exercer, enferruja. É a mesma coisa oração, eu vou chegar lá. Enferruja. Se você não usar sua bicicleta, ela vai enferrujar lá. Eu não sei hoje, é de alumínio, né? Quem pode? Mas antigamente não era de alumínio, enferrujava mesmo. Chega lá, o pneu estava mais murcho que a cabeça do diabo. E tudo enferrujado, comido. Não é, Lula? Tem que usar as coisas que Deus nos deu. E aqui é uma passagem clara. E aqui no versículo 23, olha só. Espera aí. Às vezes eu sou precipitado para falar das coisas de Deus. Ótimo isso, né? Ainda bem que é para falar das coisas de Deus, não precipitado para andar na frente de Deus. Que é o seu corpo, a plenitude, a gente fala de Jesus, daquele Jesus que enche tudo em todos. O que eu estou querendo dizer com isso, que a palavra na realidade está querendo dizer com isso, é o seguinte: não cabe só a mim, a ela, aos pastores ou alguns bispos por aí, que têm autoridade para expulsar demônios e para fazer um monte de coisa. Cada um de vocês. Porque isso aqui que fala no versículo 3 que nós lemos, é para todos os que estão em Cristo.
E eu estou cansado também de uma coisa. Nossa, eu estou falando muito de estou cansado. Não estou cansado. É o seguinte. De ver pessoas que estão comendo na mão de pastores. Não que eu não vou orar por você, não vá orar por você, não é isso. Não é essa a questão. Mas que usam pastores e muitos profetas por aí como amuletos. Eu não sou amuleto de ninguém. E está hoje um guruzismo, não sei se é certo esse termo, um guruzismo na igreja, é impressionante. Como se Deus fosse falar com determinadas pessoas só através de um guru na cabeça deles. Eu preciso do guru, do profeta. Eu vou correr lá. Eu vou andar 1000 quilômetros, que eu preciso daquele profeta. Olha, me falando de um profeta que está lá na mata amazônica. E ele fala tudo. Tudo que eu quero ouvir, o coração quer. Então eu vou lá. Às vezes não tem dinheiro para o ônibus, mas arruma jeito de pegar um avião e ir lá. Para falar com o dito cujo profeta. Amado, você não precisa disso. Tudo bem, apesar que Deus, você vai vir no culto, Deus pode falar com você, Deus pode falar com você através da palavra e usar a minha vida para falar. Que eu também não posso enterrar o talento e o dom que Deus me deu. Eu nem sou louco de fazer isso. Mas Deus pode falar com você e você tem o Espírito da verdade. E tem tudo isso aqui que eu estou falando. Amados, para de fazer isso. Se você está em Cristo, Deus já te abençoou com muita coisa. Não é verdade o que eu estou falando? E é uma autoridade que já lhe pertence. Já faz parte da sua vida. Mas não enterra essa autoridade que o Senhor te concedeu pela obra do Calvário. Ele não vai voltar aqui de novo para que você tenha autoridade. Ele já fez tudo na cruz. A obra foi plena. Ele disse, está consumado. Tudo está feito. Todas as tuas vitórias estão garantidas pelo poder da cruz e o poder da sua ressurreição. Está dito, está feito. Deu o Espírito Santo. Depois disso, a gente sabe de tudo isso. Mas nós estamos deixando isso de lado. E diz a palavra que foi dado gratuitamente. Gratuitamente. Porque foi dado gratuitamente, ele não vai dar de novo aquilo que ele já deu. Então, às vezes, nós somos muito mendigos naquilo que pedimos para Deus. Amados, sabia que nós podíamos estar num patamar muito mais elevado, estarmos vivendo coisas muito mais gloriosas? Se não enterrássemos isso na nossa vida? Somos omissos. Omissos demais. Você tem autoridade concedida por Deus. Fala para o seu irmão que está aí do lado. Você tem autoridade. Yes. Eu tenho autoridade. Eu vou usar em nome de Jesus. Olha o que diz aqui. Você sabia que... Bom, aí eu vou entrar em dimensão. Não quero entrar em dimensão. Mas... qual é a tua posição? Deixa eu fazer uma perguntinha. Qual a tua posição? Qual a tua posição? Por que você está tão assustado? Qual a tua posição? Eu vou falar o que eu já falei outro dia. Efésios capítulo 2, versículo 6. Tua posição como crente. Você é crente? Crente? Você é crente, né? Eu sou crente, em Cristo. Jesus falou, sede crentes, mas não tímidos. Então, pode usar esse termo crente, que não é piegas. Crente é crente, aquele que é crente de verdade. Ele crê no poder de Deus, ele crê no poder da palavra, ele crê em Cristo, porque ele está em Cristo. Ele crê em todas as armas espirituais que Deus preparou, ele crê que ele tem armadura, que já faz parte da vida dele, que ele toma
Ele não vai pedir armadura porque já faz parte dele. Então ele diz, Paulo diz lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 14 e 15, que ele toma a armadura. Ele não pede, ele já é dele, ele toma. Ele se veste disso. Amém, amados? Mas olha aqui a tua posição. Nos ressuscitou juntamente com ele. Tá, eu vou te fazer uma pergunta, em que verbo, em que colocação verbal está isso? Passado, presente ou futuro? Passado. E nos ressuscitou juntamente com ele. E juntamente com ele nos ressuscitou, é que aí está ao contrário, mas é a mesma coisa. E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tá? Onde você está espiritualmente? Mas eu estou aqui no mundo. Pera, eu vou te chegar lá. Mas eu estou no mundo, eu estou aqui na terra. Espiritualmente, você está corporalmente, mas espiritualmente, você está sentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. E quando eu falar de dimensão, você vai ver que é a sexta dimensão lá. Você está lá. Em nome de Jesus, está aqui. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Mas quantas pessoas estão jogando fora a sua posição? E dando para o diabo. Eu não posso voltar para lá de onde saí, entenda isso. Eu já saí de lá. Eu fui transportado pelo poder de Deus das trevas para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. Amém? Fui transportado, eu não estou mais lá. Mas explica esse negócio. Mas eu não estou no mundo, eu estou no mundo, mas não sou do mundo. O mundo global está em Satanás. Eu preciso falar isso com todas as letras. O mundo global, mundo sistêmico global, está em Satanás. Nós não, estamos nas regiões celestiais assentados em Cristo. Nós, eu vou te falar também, nós estamos andando no campo de Satanás. Para imputarmos o reino de Deus no coração de muitas pessoas que estão lá, amados. Essa é a nossa tarefa. Porque se não for, nós vamos pertencer do lado de lá. Mas eu não estou lá. Amém? Eu fiquei sexta e sábado um dia inteiro na presença de Deus. Quase. Porque eu precisava disso. Eu fiquei meditando, fiquei orando, fiquei falando com Deus. Às vezes a gente precisa disso. Muito embora eu ore todos os dias, lá 2, 3 horas eu estou lá. Mas eu fiquei o dia todo. Porque eu precisava refletir muita coisa. E Deus falou muito comigo hoje. Interessante, não falou tanto. Vocês sabem, mas falou hoje. Quando eu vim orar de madrugada aqui. E orei pela sua vida. Eu não quero me gloriar porque eu orei pela sua vida. Eu não faço mais nada que obrigação. Mas também é a tua obrigação, ser um intercessor, orar pelos outros. Saber o que lhe pertence, mas não temas. Deus é contigo. Ele não nos deu espírito de medo, mas de paz, amor e fortaleza. Medo não é conosco. Tem muita gente que tem medo de morrer, né? Misericórdia. Jesus falou, aquele que crê em mim, nunca mais morrerá. Mas como é que o corpo morre? O corpo morre, mas é a alma. Ele está dizendo que a alma não vai ver, não vai morrer, não vai ver nem a primeira nem a segunda morte. Amém, amados? Porque ela vai junto com o Espírito para Jesus. O que nós temos é uma casca. E daí, se me matarem, se alguém me matar, não temeis aqueles que matam o corpo, depois não tem o que fazer. Temei antes aquele que mata o corpo e põe no inferno. Que é Deus. Amém? Porque o diabo mesmo não pode pôr no inferno, não é mais dele o inferno. Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Vamos entender quem é o nosso Deus. Amém, amados? Ele venceu o mundo. Aleluia! Para que Jesus viesse aqui, ele precisou de um corpo. Para entrar na nossa dimensão. Não queria falar em dimensão, alguma coisa vai sair. Para que Jesus entrasse na nossa dimensão, porque Deus por si só não podia fazer isso, senão ele seria ilegal. E ninguém suportaria também que explodiria o mundo. Por causa da santidade de Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Ele é santo. Ele é santo. E a terra está contaminada.
É o seguinte, quando o homem caiu em pecado, a terra toda foi contaminada, começou a ser toda contaminada. Olha para mim aqui, gente, porque senão você não vai ser abençoado. Porque cada palavra pode ser algo que te coloca lá em cima, que te empurra para aquilo que é de Deus. Então veja bem, o homem pecou, a terra começou a ser contaminada. Aí chega lá em Isaías fala assim, a terra está toda poluída. Eu falo isso há 2 anos. Deus falou através do profeta. Então, quando o homem pecou, a terra começou a ter um prazo de validade. A terra era eterna antes do pecado. Porque Adão, junto com Deus, não tinha cronos para eles. Ele vivia no mesmo patamar de Deus, eternidade. Porque Deus é um ser atemporal. Pelo fato do homem ter pecado, Deus teve que estabelecer o cronos, tempo. Então, a partir dali, a terra tem um prazo de validade, que são 7.000 anos. Depois disso, acaba e Deus cria novos céus e nova terra. Amém, amados? O negócio é sério. Então é isso, Jesus teve que ter um corpo para entrar aqui para poder nos salvar. Glória a Deus. Então, para quê? Para que você fosse isso aqui, 1 Pedro 2,9. Estou te falando de autoridade primeiro. Espera aí, vou entrar na oração. Porque tem muitas pessoas fracas. Carnalmente falando, são fracas. Uma das razões, e talvez a principal, é porque não ora. Eu não posso ser responsável por você não orar. Culpado, melhor dizendo, por você não orar. Alimentamos na nossa carne, não habita bem algum. Paulo falou isso, não habita bem algum. Um dia o Luna me disse um negócio, que nós somos um corpo inflamado, não é isso? É tudo inflamado. Nós somos um abrigo de bactérias, vermes, um monte de coisa. Nosso corpo tem um prazo de validade. Não tinha lá antes do pecado. Mas é uma casca, e a alma, o espírito. Amém, amados? Por isso você não pode ter medo da morte. De jeito maneira. Paulo disse assim, o morrer para mim é lucro, mas o viver é Cristo. Ele está dizendo, se eu tenho que viver aqui ainda um tempo, vai ser por amor a Cristo e da sua obra. Agora, quanto crente por aí, meia sapata, que tem medo da morte? Pastor, você está sendo muito duro? Não estou. Eu estou falando o que está na palavra de Deus, o que é o reino de Deus. Você entender que você tem muita autoridade na sua vida, mano. Fala assim. Você não depende de mim, você depende de Cristo. Amém? Uau! Às vezes a gente perde tempo, mas olha o que diz aqui em 1 Pedro 2,9. Amém? Vamos caminhar em nome de Jesus. A apóstola falou, não fala sobre dimensões que ninguém vai entender. Mas aí, sentado numa mesa, conversando com ela, eu falei, não é, você tem que entender um pouco. Olha isso. Ela começou a entender. Tá bom. Mas é tremendo esse assunto. Eu não vejo a hora de falar para você, amém? Mas vós sois a geração eleita. Eu estou falando que você é, Santo Deus Todo-Poderoso. O sacerdócio real. Cada um, não é o homem sacerdote, para servir a Deus, a Roberta é sacerdote, a pastora Roberta é sacerdote, Silvana é sacerdote, o Lúcio é sacerdote, a apóstola é sacerdote, o presbítero é sacerdote, a presbítera Roberta é sacerdote, cada um de vocês é sacerdote, está dizendo aqui, nação de sacerdotes e reis, sacerdócio real. Quando fala lá em Malaquias 3,10, que muita gente não gosta, lá de fato está falando aos sacerdotes, sabia? Que aquele texto de Malaquias está falando aos sacerdotes da época que não dizimavam o que deveriam dizimar, davam gado manco para Deus, doente, o dízimo. O dízimo lá era gado, fruta, tal, plantações, sementes, eles davam podre, os 10% podre, gado podre. Então estava falando diretamente aos sacerdotes. Mas hoje é o seguinte,
Aquilo lá serve para nós porque todos são sacerdotes. Está escrito aqui na palavra. Tudo bem, agora vamos fazer uma diferença. Na tua casa, o sacerdote é o homem. Amém? Lá. Mas para servir a Deus, a tua esposa também é sacerdote. Você está entendendo? Mas lá, o sacerdote é homem. Aqui, eu sou o sacerdote. Mas você, para servir a Deus, é sacerdote. Quando você vai aí pregar a palavra, você está sendo sacerdote. Porque você está servindo a Deus. Está dizendo aqui. Dê um aplauso a Jesus. Você é nação santa. Então Deus te pegou dentre os povos e disse: venha, agora vocês são meus. Separados para mim. Só que eu sou um Deus santo, tá bom? Ele fala: sede santos porque eu sou santo. Eu separei agora. Agora vocês estão aqui comigo. E eu vou usar vocês. Eu vou dar talentos, recursos, eu vou dar dons, para que vocês também tragam muitos para essa família. Isso que foi dado gratuitamente. Você não tem que fazer obras da lei, obras do teu esforço, para ter o que Deus já te concedeu gratuitamente. E ele diz: o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora eu falo, quanto será que vão demorar para entender isso? Amados, cada dia Deus tem coisa melhor para te dar do que o dia anterior. Porque a unção vai se avolumando, a presença de Deus vai se avolumando, porque está chegando o grande dia. Paulo já falava isso: olha, vamos despertar do sono, porque está chegando aquele dia, vamos congregar, também ele fala, em Hebreus 10, 25, porque está chegando aquele dia, hein? O dia se aproxima, o dia do encontro. Acontece o seguinte, muitos podem pensar: bom, vai ter mais um culto, eu vou voltar para casa, vou comer macarrão com frango, vou dormir. Bem, não é proibido de fazer isso. De repente, que Jesus vai voltar, as coisas estão a mesma coisa. Pedro falou isso. Desde que o mundo é mundo, as coisas continuam a mesma. Mas aí ele fala. Olha, os céus e a terra que estão vendo agora estão preparados para o fogo. E o dia vem. Jesus vem. Eu quero estar com ele. Eu quero estar com ele, nós queremos estar com ele. O que eu vou ficar fazendo aqui numa terra que vai ser destruída, vai vir tribulação, vai cair meteorito, vai ser uma bagunça. Vai virar uma terra caótica. Vai morrer 2/3 do mundo, da população. Fora aqueles que não vão estar mais, que vão ser arrebatados. O que eu vou ficar fazendo aqui? Diz que vai ser um sofrimento que nunca ninguém viu antes. E nem depois desse haverá, de tão feio que vai ser a coisa. Porque a terra está contaminada cada vez mais. Não tem jeito. Mas nós, enquanto estamos aqui, estamos numa missão para tirar a gente de lá. Vem. E para acordar os cristãos que estão dormindo. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Agora é o seguinte. Eu te falei da sua posição. Você está sentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Quando eu comecei a descobrir isso lá no passado, eu falei: espera um pouquinho, eu não posso dar moleza. Eu não posso bobear. Agora, sabia de uma coisa? Que tem crente que mente. Quem é o pai da mentira? Ah, não, peraí. Antes de dizer isso, vem aqui em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. 1 Coríntios 2, versículo 12. Uau! Tira o comichão, Pai, dos nossos ouvidos, em nome do Senhor Jesus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Uau!
Se eu não estou no Espírito do mundo, eu não recebi o Espírito do mundo, mas o de Deus, o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus aqui. Como é que eu posso ser de lá? Pensa um pouquinho. Como é que eu vou agir no Espírito do mundo? Mentir? Quantos crentes estão fazendo um monte de falcatrua, mentindo, fazendo um monte de besteira? Como é que Deus não se mistura? Por isso que ele falou a Jeremias, em Jeremias 15, apartai o vil do precioso. O vil não pode estar junto com o precioso é o próprio Espírito Santo. É o conhecimento da glória de Deus que está em nós. Como é que isso pode estar misturado? Não! Não pode! Ah, mas está todo mundo aí, está todo mundo vivendo, parece que está tudo bem, tá, é? Deixa eu dizer uma coisa, nós estamos na graça. Lá na lei, eu vou falar isso de novo, eu falei isso quinta-feira, mas deixa eu falar isso de novo, porque você entenda. Lá na lei, o que era a lei? A lei era uma coisa da aparência, escrito em tábuas de pedra, e era para a carne do homem, não era para o espírito do homem. Hoje nós vivemos na lei do espírito, na linhagem do espírito. Então, a pessoa que tinha sido pega em adultério, mentindo, roubando, põe aí eles, agora eles vão ser apedrejados. Eram apedrejados, até morrer. Pronto, acabou. Acontecia novamente alguma coisa, pega lá o fulano que cometeu, vai ser apedrejado. Todo mundo via. Certo? Todo mundo via. Por exemplo, ele tinha que levar o sacrifício da lei. Todo mundo via o valor que ele estava dando para Deus, segundo o que ele estava levando, todo mundo via. Agora hoje, por causa da graça, que é profunda, Deus está olhando o coração. E outra, Deus separa no invisível as pessoas. Agora eu te pergunto, por causa da graça, quantas pessoas na face da terra que já foram separadas, como joio, e que Deus já passou delas, só que elas não sabem, muitas não sabem, que não tem mais unção, que estão agindo na base do encantamento, na base do seu conhecimento humano, ou da sua intelectualidade, ou da sua erudição, e estão lá pregando e fazendo grandes, vamos dizer assim, palestras, mas não tem unção nenhuma, porque chegou um momento que Deus passa da pessoa, mas ela continua viva, mas espiritualmente já morreu para Deus. Essa é a graça, amados. Olha como é profunda a coisa. Se olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Olha que a graça, como é muito mais sério que lei. Você está entendendo? O tempo que nós estamos vivendo é muito poderoso, mas também não podemos bobear com isso. Cadê o temor? Porque hoje está lá, está no cômputo de Deus. Amém, queridos? Então é o seguinte, você não tem o Espírito do mundo, mas você tem o Espírito que provém de Deus. Para conhecer as coisas de Deus. E ele diz ainda, versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por isso que tem muita gente que fica no vazio, fica vagueando, porque ela ainda é uma pessoa natural, ela ainda não está no Espírito. Amado, se você vive no Espírito, ande no Espírito. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, porque grandes coisas Deus já fez por nós. Jesus saiu lá da sexta dimensão, entrou aqui, e ele venceu a quinta dimensão, onde estão os demônios. Aleluia! Ele venceu porque ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu. Por nossa causa, amados. Ele entrou nesse mundo corrompido e tenebroso e ele venceu. É a fé que ele nos deu e que nós possuímos, porque cremos nele. Também vencerá, porque nós não vamos subir para o arrebatamento, porque o diabo que vai atuar através do anticristo. Aliás, não fica preocupado com o anticristo, porque nós nem vamos conhecê-lo.
Ele só vai se manifestar depois que a igreja subir, santo. Para de se preocupar. Tudo bem, tem coisas que nós precisamos ler, porque estão escritas. Até para ser como alerta para nós. Mas não temos nada que ver com essa bagunça do diabo. Muito pelo contrário, nós temos autoridade sobre eles. Amém? Por causa da nossa posição. Então vamos ser o que está dizendo aqui que nós somos. Não vamos enferrujar, mas vamos exercer. Porque tudo isso que eu estou dizendo precisa ser exercido a cada dia da sua vida. Exerça, chega lá na tua empresa e declara, profetiza, ministra. E vamos seguir, vamos marchar. Nosso negócio é marchar. Para de olhar para trás ou de patinar, porque Deus não tem prazer naquele que recua, queridos. Você foi chamado, Deus já te deu dom, já te deu ministério. Não enterra mais isso em nome do Senhor Jesus. E você tem autoridade. Oração. Nossa, oração. Seguinte. Vou falar rapidamente sobre oração. O crente que não ora, ele não tem autoridade. Ou tem, mas é rasa demais. E se você ora, por exemplo, eu oro 15 minutos, você ainda está no âmbito da carne na oração. Por quê? Eu vou te dizer uma coisa, abra aqui em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Nos dias de hoje, 15 é muito. Não. Mas eu vou explicar um negócio aqui. Pedir, vamos lá, 3 níveis de oração, 3 patamares de oração. Amém, queridos? Eu não gosto de dizer nível, porque não tem muito a ver. É level. Eu gosto de dizer dimension, dimensão. Amém? Pedir e dar-se-vos-á. Está comigo? Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Tem 3 patamares. É o seguinte, por isso que eu te falei, na primeira meia hora de oração, você ainda está no âmbito da petição. Amém? Deixa eu te falar, para exemplificar isso, dizer sobre o tabernáculo. Não que o tabernáculo serve para nós, porque aquilo lá foi um negócio da antiga aliança. Como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 1, que aquilo que foi feito são sombras. Seria sombra das coisas futuras, não a imagem exata. Tá? Ok, Deus manda construir um tabernáculo. E você sabe muito bem que tudo que está ali, desde as vestes sacerdotais, das pedras que estão nos peitoris dos sacerdotes, das traves lá do tabernáculo, das lonas, das roupas, dos vestidos, dos pães da mesa da preposição, da pia do sacrifício, do candelabro, 7 Espíritos do Senhor, tudo aponta para Cristo. Amém, queridos? Mas é o seguinte, tinham 3 departamentos. Átrio exterior, lugar santo e santo dos santos. O que está dizendo aqui? Pedi, buscai e batei. E você sabe muito bem, aquele que entrava no... Quem podia entrar no santo dos santos só era o sacerdote, uma vez por ano, para levar o sangue do sacrifício, para derramar na tampa da arca, que era o propiciatório, tampa do propiciatório, onde encobria-se os pecados. Amém? Muito bem. Mas só que você viu lá que hoje nós somos todos sacerdotes. Glória a Deus. Aleluia. Então é o seguinte, no átrio exterior é onde ficava o povo. Onde eles levavam sacrifício para o sacerdote, ficava todo mundo lá fora, e até esperando o sacerdote entrar lá no Santo dos Santos, para ele sair lá para fora e dizer o que tinha acontecido lá dentro. Se Deus tinha aceito ou não tinha aceito. Amém ou não? Ok. Então aquele átrio exterior, trazendo para essa colocação, era o âmbito da carne, onde estava o povo. Estavam as petições, porque eles ficavam lá peticionando. Certo? Então, a primeira meia hora de oração é petição. Você ainda está difícil para entrar no breu, né? Como eu costumo falar.
para pegar no breu, para pegar no fogo do Espírito Santo. Então você está, muitas vezes, com dificuldade, porque você levantou de madrugada, é difícil, e pá, mas você vai lá, pá, e passou desse período, e é isso mesmo, isso aí já foi feito uma estatística, você entra na busca. Você sai do patamar da petição e começa a tua busca. Porque aí você começa a sentir algo diferente. É como se você já estivesse num caminho sem volta. Agora eu vou até o fim. Quando eu entro nesse patamar, e ela sabe do que eu estou falando, aí não tem como me parar. Aí eu vou. Porque eu quero ouvir Deus falar. É como se eu quisesse ver a face dele. E eu começo a buscar com cada vez mais intensidade. Aí aquela segunda meia hora vai ser de uma busca. E aí eu já vou estar lá no lugar santo, na mesa onde tem os pães para preposição. Aí eu já vou estar perto. E eu continuo, aí você continua, né? Não sou eu, você continua. E pá, não, eu quero mais, Senhor. Daqui a pouco você bate lá na porta do Santo dos Santos. É como se você tivesse alcançado aquela porta. Já viram aqueles filmes, A Busca do Tesouro Perdido? Chega uma hora que ele chega lá. Às vezes aparece um monstro, né? Não vai aparecer monstro nenhum. Aí, você chega e bate. Pá. E quando você bate, ele abre a porta. Porque Jesus falou, batei e abri-se-lhe-á. Aí você já está na segunda hora. Uau! Você já passou de uma hora, né? Aí você entra na segunda hora. Aí você está lá dentro. Amado, você não quer sair. E aí a porta se abriu, você está no Santo dos Santos. E lá é outra dimensão. Você começa a ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas querem ouvir a voz de Deus, mas não pagam o preço. Não pagam o preço, aliás, daquilo que foi dado gratuitamente, pastora Roberta. Foi dado, mas Deus deu o Espírito Santo, deu todo o possível e o impossível para você se comunicar com Ele. Você tem à tua disposição tudo isso para se comunicar com Deus, que é o próprio Espírito Santo, penhor da tua herança, etc. e tal. Mas só que nós não fazemos, nós não usamos, não oramos. Quando oramos lá uma oração ridícula de 5 minutos. Mas tudo bem, quem ainda não está começando nisso, vai orar pouco no começo, mas depois você vai querer orar todos os dias. Porque, peraí, eu estou ouvindo Deus. Você começa a ouvir Deus. Hoje eu vim aqui e ouvi Deus falar comigo. Eu falei para ela, o negócio era com ela até. E eu falei para ela. Falei, olha, Deus falou isso comigo. Foi claro como a luz do meio-dia. Aleluia. E eu falei, olha, Deus falou. E eu falei para ela, olha, foi Deus que falou, tá? Eu falei para ela, ela estava no toalete lá, se arruma. Olha, foi Deus que falou. Aleluia. Por isso que eu olho e falo, Deus ainda tem uma obra com a gente mesmo na terra. Glória a Deus. Amado, Deus tem uma obra contigo. Não é comigo só. Tem com cada um de vocês. O preço que Ele pagou por mim, Ele pagou o mesmo por você. O mesmo por cada um aqui. Deus não faz acepção de pessoas, coisa nenhuma. Porque muitos chegam lá e outros não. Mas depende de cada um. Não depende de Deus. Ele já fez, já te deu, já promulgou a você. Basta agora você ser o propagador disso. Você vai ver como tua vida é edificada. Porque se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se você não fizer nada, Deus não vai poder edificar a sua casa. Se Deus não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. O reino de Deus não é que não fala para levar o reino de Deus para dentro, ou melhor dizendo, eu vou dizer o correto. O reino de Deus já está dentro. Quando a pessoa nasce, o reino de Deus já está lá, sabia? Porque o Espírito está lá dentro, o Espírito que Deus deu ao homem. Não o Espírito Santo que vai vir depois, quando ele for batizado no Espírito Santo, quando ele crê em Jesus, quando ele entregar a vida a Jesus, vai acender o que já está dentro dele, sabia? Por isso que quando falaram para Jesus, cadê o reino de Deus? Lá em Lucas 13, cadê o reino de Deus? Onde está? O reino de Deus não vem com aparência, está dentro de vocês. Só que ele precisa ser aceso.
E manifestar o reino é fazer acender o que as pessoas têm dentro. Aleluia! Quando você fala, por isso que muita gente fica impactada quando você fala da palavra. Pá! Olha, acendeu. Acendeu. É isso. Não é que eu vou lá, vou implantar o reino. Não veio ainda em forma visível. Vou implantar assim lá dentro, vou falar das coisas de Deus, vai acender. E a pessoa vai ser uma pessoa também resgatada, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, porque ele veio para o mundo inteiro. Mas nem todos vão crer, né? Não é verdade? Mas aquele que crê em mim e guardar a minha palavra, nunca mais morrerá. Uau, que legal! O corpo é um detalhe, que ainda vai ser glorificado na volta de Jesus. Amém, queridos? Pensa bem comigo isso. Como nós estamos perdendo tempo nessa vida atrás de coisas que não edificam. É verdade ou não é o que eu estou falando? Começa a refletir, começa a orar. Hoje, quando chegar em casa, começa a buscar Deus. Aleluia! Eu me levanto já falando em línguas, ela sabe o que eu estou falando. E falo alto, eu falo para o diabo sair correndo. Se ele estiver lá na esquina, não sei de onde, ele vai sair correndo. Como é que é, amor, que você falou? Não, desculpa. A tendência é que ela está cansada mesmo. Ela é uma benção. Amém. Todos os lugares onde eu vou pregar, muitas vezes não é ela que prega, sou eu. Quando eu olho para ela, tudo falando diante de Deus, ela está intercedendo. Ela está assim. Isso é tão importante. É mais importante, muitas vezes, do que eu estou pregando lá. Do que eu estar pregando lá. Porque eu sei que é uma intercessora. Isso é fantástico. Lógico, eu sei também que existe uma intercessão aqui. Mas, amados, se você ora meia hora, começa a orar 2. Você vai ver, é difícil no começo, lógico, porque vocês acham que o diabo quer que você ore. O diabo não tem medo da mensagem. Uma pregação, ele tem medo de quem ora. Isso ele tem medo. Porque ele sabe, quando se começa a orar, ele vai ter que sair do ninho. Porque chegou a hora dele sair. Aí dá aquele reboliço, e você vai dizer assim, quanto mais reza, mais oração, mais assombração aparece. Não tem esse ditado no mundo? Quanto mais reza, lá eles falam reza. Quanto mais reza, mais assombração aparece. Que é o seguinte, quanto mais você vai orar, mais ele vai ter que sair do ninho. Então ele vai se manifestar, porque ele sabe que ele tem que sair. É bom isso, não é ruim? É, diabo, você sabe que você vai ter que sair. Você quer um exemplo? Eu vou falar para encerrar em nome de Jesus. Nossa, não, são 11h30. É o seguinte, calma, fica calmo. Aconteceu um lance na nossa igreja há muitos anos atrás. Quantos anos atrás? 17 anos atrás, 18 anos atrás. Da moça lá, não vou falar o nome, que ficou possessa. Aí ela foi, a igreja era lá na Araguaia. Aí ficou eu, o apóstolo Nancy, e 2 diáconos ministrando. Saiu uma curriola de demônio. Cada hora era um, e eu falei, quem é o chefe aí, hein? Aí apareceu o chefe, pum. Aí saiu os outros. Tá bom. Aí foi ungida da cabeça aos pés, ela sabe do que eu estou falando. Aí eu falei para ela, olha, quando o espírito do mundo sai do homem, anda, vai para lugares áridos, deserto de demônios. E ele não encontra casa, porque o diabo precisa de um corpo para agir aqui. Quando eu for falar de dimensão, você vai entender o que eu estou falando. Ele precisa de um corpo. Ele não tem corpo, ele precisa de um corpo para agir aqui na Terra e para entrar na nossa dimensão. Amém? Ok. E aí eu falei para ela, olha, não volta a cair, porque se cair, vai voltar 7 vezes pior. O negócio fica feio. Bom, ela saiu muito bem avisada e ministrada e continuou a vida. Deus começou a levantá-la na dança, no louvor, e foi pá, 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 pá. Aí, de repente, ligaram para mim, ou para ela, não lembro, da casa dela. Falou, ela está aqui possessa, o demônio está possesso, ninguém consegue tirar o demônio. Vem para cá correndo, tinha quebrado o vidro, tinha que... O negócio estava feio, estava tenso. Eu falei, vamos lá. Cheguei lá e estava tenso. E aí, Deus falou, leva ela para a igreja, porque o negócio aqui vai libertá-la aqui dentro. Porque aqui dentro está cheio de ilegalidade. Se libertar aqui dentro, a emenda vai ficar pior que soneto.
Foi mais ou menos isso que Deus disse, trocando em miúdos. Vamos para a igreja. Levou. Aí ela puxava o freio de mão do carro. Pulava lá na frente e o carro parava, estancava. E larguei você com amor. Eu te peço perdão por isso. Perdoa. Nós fomos na casa dela, a irmã dela dirigindo, e ela no banco de trás e eu em cima dela. Ela conseguiu me jogar para trás e puxou o freio de mão em plena Marginal Pinheiros. Imagina, e ele no outro carro. Porque ela é mulher, não ia ficar com a mulher lá, hein? Eu digo, eu estava encapetado, o demônio, né? Aí leva para a igreja, aí tem um ajuntamento, uma junta médica, como fala. Blá, blá. E pai, começaram a ministrar. Pá. Aí chegou uma certa altura dos acontecimentos, acho que foi no dia seguinte. Noite, madrugada. Foi um negócio terrível. Porque depois Deus revelou que foi um sacrifício, que ela estava numa lápide, foi feito um monte de besteira. Ela tinha muito envolvimento, se envolveu, acabou se envolvendo de novo feio ainda. E aí é o seguinte, ela ficou desacordada a uma determinada altura dos acontecimentos, e ninguém acordava. Você podia expulsar a sogra do diabo ali, que não acordava. E dentro da igreja. E aí não saía, ela desacordada. Ficou um dia inteiro. Uma noite, um dia inteiro desacordada. Deixa eu te explicar primeiro. Não é que ela estava desacordada porque tinha batido a cabeça. O diabo, aquele demônio a deixou desacordada. O tamanho do envolvimento que ela teve. Eu falei, pô, esse demônio vai ter que sair. Que história é essa? Aí ajuntou equipe de Neuza Etioque, equipe não sei de onde, foi todo mundo para lá. E estava na sala do pastor na época, aí eu sentei na antessala, aquela multidão, que ele fala. E ela lá dentro, desacordada. Desacordada. Eu sentei no sofá e fiquei falando com Deus. É a melhor coisa que você tem que fazer. Falei, Espírito Santo, em nome de Jesus, fala aqui comigo. O que está acontecendo? Por que ele não sai? Tem que sair. Nós temos autoridade para isso. Aí Deus falou assim, claro como essa luz que você está vendo. Ela ficou leprosa. Tomei um susto. Agora, ela está 7 vezes pior. Aí Deus falou no meu espírito, olha a lepra de Lamã. Eu falei, é verdade. Ele teve que se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Olha como Deus fala, hein? Deus fala, hein? Deus vai falar muito com você, pastor Márcio. Amém? Receba essa palavra. Você está aqui carente para que Deus fale contigo. Teu espírito está em ebulição para que Deus fale contigo. Eu estou dizendo que não muito depois desses dias, Deus vai te pegar e falar muito contigo. E falar, levanta-te, anda, porque a obra ainda é extensa. Tu ainda vais voltar naquela terra com muita autoridade. E demônios vão reconhecer de longe, vão fugir quando estiver chegando, porque a autoridade vai ser para derrubar muralhas. Lamassurionda rebanai. Não pensa que a obra contigo terminou, porque ela vai começar. Deus está escancarando uma grande porta de unção, de poder na tua vida. É o seguinte, me busca, porque eu já tenho preparado grandes respostas para ti. Lamassuri, as portas não se fechou para ti. O diabo está falando isso, mas ele é mentiroso, sorrateiro. Mas o Senhor lhe diz que agora as portas estão mais do que abertas, e grande vai ser a tua vitória, a tua conquista. Não olhe para trás, para aquilo que fizeram, falaram ou deixaram de falar, mas continue olhando para Ele, para Cristo, autor e consumador da tua fé. Não olhe para essas coisas. Deus está te tirando deste passado. Foi difícil, turbulento, mas o Senhor preparou as coisas mais belas e poderosas para este tempo. E eu digo, ainda este ano você verá a glória de Deus com grande ênfase na sua vida. Aleluia, aplaudo ao Senhor. Aleluia. Ei, Deus é bom, hein? Receba a baixaia. Aí, falei, olha,
Seguinte, fulano, prepara o tanque batismal lá. Que é isso, pastor? Não é apóstolo. Pastor, que é isso? Prepara o tanque batismal. Como que você vai fazer? E tinha um monte de gente da Neuza, o pessoal começou a olhar assim. É o seguinte, ela precisa ser batizada 7 vezes. Hã? Vai lá, é Deus que está me falando. Aí, quando eu falei, Deus está falando, encheram o tanque. Tinha um ministro lá que estava fazendo um jejum de 40 dias. Você vai lá e batiza. É uma ordem de Deus, vamos estar juntos. Aí foi lá. E começou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. 1, pá. 2, pá. 3, e ela desacordada. 4, pá. 5, pá. Aí foi a 6ª, papo. Depois da 6ª manifestou o bicho. Porque ia para a 7ª, ele sabia que ele ia ter que sair. Aí eu falei, você sabe que você vai ter que sair, né? Mas eu vou pegar o pai dela. Não vai pegar nada. Liberta. Só para você entender que Deus fala. Sabe qual é o problema? Muita gente não busca nessa medida porque pensa que Deus não vai falar. Como? Deus não é mudo? Nem fala no Salmo 115, os que adoram a imagem, olha, Deus não é surdo, Deus não é mudo, Deus não é cego. Deus vê, ouve, fala e te impulsiona. Amém, amados? Queira estar no Santo dos Santos, hein? É o lugar onde nós não podemos sair de lá. Onde Deus fala poderosamente. Amém? É o seguinte, Deus está agindo. Depois, quem tiver alguma enfermidade, vem aqui. Nós vamos orar e Deus vai curar instantaneamente, tá? Eu já declaro isso. Para qualquer demônio que estiver aí rondando, vai embora agora, vai para o abismo em nome de Jesus. Porque eu estou falando de autoridade, oração. Glória a Deus. Eu queria chamar aqui a apóstola e a Ana Cláudia. Falei que ia ter um envio. Vou aproveitar. Amém? Estão animadas, né? Yes, estão, yes. Eu quero declarar no reino espiritual diante da igreja. Porque é o seguinte, o que Deus me falou aqui hoje? Me falou o seguinte, meu servo, se lembra que foi dada a liderança de missões para minha serva, ela? Lembro. E onde está a liderança dela de missões? Pode cair de costa aqui. Foi usurpado o que era dela. E Deus falou assim, eu não dou a minha glória para ninguém, para o trem. A glória do Ministério de Missões é dela. E foi tirado dela. Sim, foi. O tempo foi passando, veio para um, veio para outro. Mas era dela. Então, não adianta eu procurar culpados, porque nós fomos culpados. Nós. Pelo fato de ter sido tirado dela assim, sorrateiramente. E Deus falou, não dou a minha glória. Ele está falando especificamente de missões. É para ela. É para ela. Então, estou falando isso dentro da igreja. O ministério de missões, a liderança geral, é dela. Eu estou ligando isso aqui agora. Ou religando, em nome de Jesus. É com ela. Interessante que ela falou, nossa, eu já estava falando com Deus a respeito disso, já estava traçando algumas coisas a respeito disso. Pois é, Deus falou comigo. Me deu um safanão. Porque ele falou, você é culpado, você deixou. Por isso que muitas coisas, agora você vai fazendo uma retrospectiva, por isso que muitas coisas pesadas aconteceram com a igreja. Porque o Ministério de Missões é a área mais forte de um ministério. Porque quando você está aqui, você sai na rua, você está em missão. Quando você vai dentro da sua casa, você está em missão. Quando você vai no teu trabalho, você está em missão. Missão é uma obra de toda a igreja. É verdade, sim. E nós não podemos ser omissos mais com relação a isso.
Então, ela está sendo tocada mesmo, porque foi forte o que Deus falou hoje comigo. Aleluia. E o diabo desgraçado não vai mais roubar isso, para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu declaro, por isso que Deus tem falado, eu estou virando a página, é uma página nova. Aí as coisas vão acontecendo, você vai entendendo o que está acontecendo, o que Deus está fazendo. Então está com ela. Deus está falando. Amados, Deus está falando. Tá Eu bom? creio. Então está nas mãos dela, em nome de Jesus. Então Deus vai usá-la para determinar quem vai ser o apoio, quem vai ser colunas do ministério e tal. Aí Deus vai usar a vida dela para chamar essas pessoas para nós compormos, ou melhor, recompormos o ministério de missões. Amém? E agora, porque eu a chamei também, porque ela está indo na quinta-feira à noite para o Pará, Belém do Pará, as duas estão indo juntas, Aleluia. lá para os povos ribeirinhos. Elas vão ficar 10 dias lá, no catamarã, lá num barco, né? Não é catamarã, sei lá. Xalã, barco mesmo. E eles vão estar lá visitando aqueles povos, vai ser uma grande experiência para ela. Amém? Dentre muitas que ela já teve, essa eu creio que vai ser muito forte. Eu creio também. Porque ela vai estar lá tete a tete com aquelas pessoas. A Ana Cláudia já foi uma vez pela Sociedade Bíblica, mas agora as duas estão indo juntas. Amém? Vai ser quinta-feira, então estenda as tuas mãos, nós vamos enviá-las. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus da glória. Espírito de glória. É a tua glória que está sobre elas, Pai. A tua glória está sendo devolvida. Glória de missões, o respaldo, o revestimento, a unção, os dons, os talentos, a versatilidade, Pai, o conhecimento que o Senhor já tinha dado, ela está sendo recomposto hoje para a tua glória e louvor. Por isso eu declaro isso diante do teu povo, diante dos anjos, e diante, sobretudo, do Senhor. E também já faço o envio para aquela região dos ribeirinhos, a partir de Belém do Pará. Senhor, a capacitação, as virtudes daquele que a chamou das trevas para a sua maravilhosa luz está na vida dela, Pai. Senhor, o Senhor está renovando o chamado, a unção, o propósito, o poder, a autoridade, Pai. Pai, porque muralhas vão ser consertadas e fronteiras vão ser abertas. Fronteiras vão ser rompidas a partir de hoje. Porque hoje o Senhor está refazendo a chamada, dizendo, olha, eu os chamei para as nações, como os dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra. Lamanto rebanassi andalabaia. Sim, meu Pai, cubra, unja, estabeleça, aprove, meu Pai. Venha neste tempo de glória, Pai, para mostrar a ela todas as coisas que o Senhor tem preparado. Senhor, Pai, ninguém vai impedir aquilo que o Senhor quer fazer, porque o Senhor diz, quem poderá me impedir? Quem poderá impedir a obra que eu tenho, o Senhor diz. Ninguém poderá te impedir, Senhor. Eu declaro que elas possam ir em bem-aventuranças, Pai. E que possam haver palmas nos céus. Possa haver alegria, como diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a boas novas. Porque contigo saltamos muralhas, e ela salta montanhas com o Senhor, Pai, para levar aquilo que o Senhor tem colocado no coração da tua filha. O Senhor vai mostrar, o Senhor vai dar visões, o Senhor vai dar ações proféticas, o Senhor vai respaldar em cada passo, meu Pai, porque tudo que ela fizer com relação a essa chamada vai prosperar. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Também quero enviar a Ana, Pai, como uma escudeira, como uma mulher que já teve a experiência. Pai, ela seja respaldada, revestida, porque elas não irão
individualmente, mas irão em duas, porque o envio é em dois, e aqui está se cumprindo, quando o Senhor enviou 70 diante do Senhor, o Senhor enviou de 2 em 2, Pai. É o que está acontecendo aqui, Pai, que uma possa ajudar a outra, possa ser suporte para a outra, Pai, possa ficar na intercessão, muitas vezes, orando, buscando, mas que de fato venham as grandes experiências, Pai. Venha operar, venha ungir a vida da Ana também. Pai, as atitudes sejam de uma pessoa cheia do Teu Espírito Santo. E o Senhor venha revestir muito mais do que já tem revestido, Pai. As bem-aventuranças irão com elas. E voltarão com elas com muitos testemunhos. Em nome de Jesus, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E os caminhos, o Senhor manda dizer, já estão abertos, já estão prontos. Para essa grande experiência, a igreja do Senhor. Amém. Só para testificar o que o apóstolo falou, muitas vezes a gente quer ser religioso para levantar de madrugada, se ajoelhar, orar, se derramar. É importante, vai ter momentos que Deus vai fazer isso. Mas muitas vezes no corre-corre da gente, o teu lugar secreto pode ser dentro do carro, pode ser debaixo do chuveiro, pode ser na cozinha lavando louça. Eu não sei, tem o seu lugar secreto e o momento que está só você e Deus. E eu essa semana no carro, eu orei exatamente o que o apóstolo falou, porque quando foi para nós casarmos, Deus deu para um irmão, um diácono da igreja, que em Zacarias, que fala dos 2 ungidos, dos 2 ramos de oliveira, que assistem diante do Senhor, que vertem de si azeite dourado. E eu falei, Senhor, profetizei em cima, orar em cima da palavra de Deus. E eu falei, Senhor, o desejo do coração do seu servo é ir para as nações. E nós precisamos acelerar a tua volta. E não precisa ser necessariamente nas nações. E a primeira unção que eu recebi, irmãos, quando eu, no ministério, ele foi ungido a pastor, né? Ele era presbítero e eu fui ungida missionária. Quando nós fomos enviados aqui para Alphaville, eu vim como missionária nessa terra. E eu não entendia muita coisa, mas eu aprendi a amar missões. Missões é uma coisa que eu amo. As bandeiras, cada vez que eu ganhava uma bandeira, as pessoas nem sabiam de nada, porque era uma coisa que ardia no meu coração. E quando nós abrimos o ministério, foi declarada uma palavra que 50% do que entrasse no ministério ia 50% para missões. E devido a muitas situações, isso se perdeu no meio do caminho, isso foi ferindo o meu coração. E eu tenho orado, pedido essa restituição para Deus. E essa semana, a Isa não está aqui, mas a Isa foi uma das... de um fruto, né, nosso aqui na pequena igreja. E eu falei para ela essa semana, Isa, você está disposta a me ajudar em missões? Eu quero recomeçar missões. E ele nem sabia. E um dos nomes que eu coloquei para estar junto comigo seria o Éder e a pastora Roberta. Porque ainda que o pastor Ellison esteja lá, ele é um missionário. Ele é uma semente nossa nos Estados Unidos. Amém? E eu creio, irmãos, como o Fábio e a Andréia, a gente investia na vida deles, mesmo não tendo igreja lá. E hoje a gente não tem como investir. E eu clamo a Deus, falei, Senhor, tudo que foi roubado, né, através até das minhas mãos, nós vamos ser restituídos em nome de Jesus, porque Jesus foi o primeiro missionário. Amém? Então eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através dessa nova visão que o Senhor vai nos dar. Amém? E de estar indo para o Pará, é um desejo do meu coração, desde quando a Ana falou, acho que há 3 anos atrás, quando ela foi com a Fabi, e eu nunca fiz, a não ser aqui no estado, meu primeiro foi o Quilombo, né? E a não ser as missões urbanas, mas sair fora do estado por missões eu nunca fui. Vai ser... Oi? Mas é fora, né, do país, não dentro do nosso país. Então eu creio que está começando já dentro do nosso país. Isso que assim ficou muito forte no meu coração.
né? Apesar de ser lá no Pará, estávamos indo no Quilombo, mas não debaixo dessa nova unção, dessa nova autoridade, dessa nova restituição. Amém? Então que vocês estejam orando. O teu lugar secreto, o Senhor ouve, porque ele nem sabia de nada. Se eu não me engano, essa oração eu fiz na quarta-feira. Eu preciso até olhar, porque eu mandei a mensagem para a Isa. Então eu creio, irmãos, que quando a gente olha para missões, que são almas, o Senhor vai fazer grandes coisas, amém? Aí vai começar a fluir até a nossa mudança, até a restituição de tudo que foi perdido, amém? Dê um aplauso ao Senhor, amém. Aleluia! Ei! Às vezes pode pensar que tem coisa combinada. Mas quando eu estava aqui orando, eu nem tinha me atinado. Porque quando você está na presença de Deus, você está na presença de Deus e o mundo exterior está lá. Que eu ia enviá-las hoje. Eu nem tinha me atinado com isso. De repente Deus falou. Pô. Aí depois cheguei em casa. Nossa, elas vão ser enviadas. Olha como Deus é preciso. Eu também não sabia. Vai ter outra surpresa à noite. E aí que eu comecei a ligar os negócios aqui. Ela já tinha conversado lá com a Isa e tal. Eu não sabia de nada. Sem entender como Deus faz. Hein? Eu vou falar porque muitos de vocês não vão estar à noite. Mas a Cida e o Ricardo Bataza vão estar indo para Portugal agora, quarta-feira. Definitivo. Já está lá a Lorena e o Daniel. Né? E eu creio também que vai ser uma grande restituição para a igreja. Não sei se agora ou quanto tempo, mas só pelo fato de nós estarmos podendo enviá-los para aquela nação, né? Vai ser uma restituição também, em nome de Jesus. Eu creio. Santo, Amém. santo, santo, Ok. santo. Olha aqui para mim, eu já vou encerrar. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Você crê? Você é um crente mais ou menos, é um crente que crê mesmo. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará algum dano. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aqui não está falando os pastores que crerem, os apóstolos que crerem, os diáconos que crerem, os presbíteros que crerem, não está falando isso. Todo aquele que crer. Amém? Meu nome seguirão, os sinais vão seguir os que crerem. Isso é com você. Isso é conosco. Não deixe a incredulidade te pegar nunca. Entenda? Começa a exercer isso, que você vai ter experiências essa semana. Amém? Deus está te dando um veio novo. Nesse leque, Deus está te dando um veio novo. Assim, vai vir de repente, você nem sabe ainda. Você vai estar vendo alguma coisa e vai ser algo substancial, algo assim, que vai dar uma erguida no negócio, vai dar um up. Receba. Receba. Abra as mãos e receba. Em nome de Jesus. Deus vai fazer, você vai ver as coisas espetaculares. Olha, a decisão já está aí nas tuas mãos, amém? Não demore. Que seja até amanhã. Aleluia! Seja até amanhã, em nome de Jesus. Deus está dando, como se fala, um gás. Deus também está te dando um outro, porque vai acontecer algo, uma proposta, e você não pode deixar escapar isso, porque vai ser do Senhor. E lá vai ser um tempo de grande prosperidade, no sentido que você vai poder fazer as coisas para o Senhor que você tem projetado no seu coração, e é Deus que tem feito você projetar isso, porque são projetos de Deus mesmo. Toma posse em nome de Jesus. Você vai sonhar com isso, porque vão ser caminhos assim novos, em que Deus vai te usar mesmo assim para falar, para ministrar e para dizer
as coisas acerca do Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Em teu amor. Receba, mano. Santo, santo, Há uma veste sacerdotal nova na sua vida. Aleluia! Deus santo. Eu estou vendo um canal. Deus está te dando um canal, né? Não é canal de televisão, é um canal de comunicação entre algumas pessoas em que tem dificuldade, são difíceis, são algumas pessoas difíceis, e você tem que encontrar dificuldade, mas é um canal assim que vai ser através de uma pessoa que vai ser o canal. E esse canal vai fazer com que essas pessoas aceitem e se rendam ao negócio e a coisa seja acertada mesmo e pronto. E seja uma coisa definitiva e se bata o martelo. Por causa deste canal que Deus está te dando. Mas Deus está falando, seja humilde no seu coração. Porque Deus não rejeita humilde. Amém? Lama suricanta. Deus, custe o que custar. Você vai ler, eu não vou te falar nada, mas leia Isaías 62. Deus não vai se aquietar até que a sua casa seja curada. Ele não vai se aquietar. Porque tem muita gente que ora, eu oro, mas tem muita gente que além de mim ora. Chegou o seu tempo novo, Deus realmente está virando a página. Não se assuste com a experiência que Deus vai dar àquela pessoa. Mas vai ser para cura e libertação. Amém, amados? Lama suricanta. Deus te ama muito, viu? Deus está te dando habilidades novas com as crianças. É verdade, para você ministrar. Deus está te levantando como profeta no meio delas. Deus está te dando uma capa profética hoje, em nome de Jesus. Lama Sharianda, vai ser uma alegria nova na sua vida, na sua casa, porque vai ser um fluir muito forte de Deus. Assim, algo que você não esperava, e de repente Deus vai te dar essas novas experiências e vai vir essa capacitação nova no meio das crianças. Vai ser muito tremendo, você vai se alegrar muito com isso. Receba a palavra, aleluia, glória a Deus, aleluia, lama. Deus te quer com uma coluna importante nisso. Amém? Tenho certeza que Deus falou contigo hoje. E contigo. Contigo e contigo. Aleluia. É tempo de nós mesmos nos despertarmos. Oh, glória a Deus, aleluia. Não olha para trás não, mulher. Para de olhar para trás. Para de olhar para os problemas. Porque Deus já preparou você ouvir uma mensagem hoje. Já te pertence as coisas novas, já foram dadas, já foram estabelecidas por Deus. Marchar é uma questão de caminhar. Se você não marchar, ninguém vai marchar por você. A marcha é tua para aquilo que Deus concedeu a ti. Deus quer te usar com autoridade, não autoritarismo. A autoridade é diferente de autoritarismo. É algo que se fala com graça e com conhecimento das coisas de Deus. E Deus vai começar a falar muito com você nas madrugadas. Não sei se você consegue levantar de madrugada, mas Deus vai começar a te chamar para te falar de madrugada. Coisas muito importantes para esse tempo novo. Não se estresse, não se atribule, mas vai haver uma mudança ali de negócio. Não vai ser mais isso não. Nossa, mas já fez tantas coisas, trabalhou com isso. Vai ter uma mudança, vai ter uma vertente nova. A palavra é uma vertente nova. Receba essa palavra. Deus, Ele é dono dos recursos. Deus não vai deixar faltar. Ele é o amparador da história. Amém? Receba isso, mas não olhe para trás. Não reclame, não murmure. Porque Deus tem o melhor. Está na palavra. Lama suricanta. Não enterre esse talento, não. Hein? Deus quer te usar muito. E vai te usar na música profeticamente. Quando você estiver lá, tocando seu instrumento e cantando, Deus vai te dar palavras proféticas, palavras que você vai dizer a eles até como salmos, palavras de amor a Deus, e Deus vai derramar um manto de cura tão grande, que muitas pessoas vão ser curadas através daquilo que o Senhor vai te dar, como salmos, como palavras
como cânticos espirituais. Deus está te levando a uma nova experiência no Espírito Santo, te revestindo de poder, um revestimento novo na sua vida. E a busca disso, que é a busca do reino, vai trazer cura no meio dos teus. Vai trazer cura no meio dos teus, porque através da sua vida Deus fala: eu a tenho como minha lâmpada lá dentro, como meu candeeiro aceso. É com você o negócio. É com você, Deus manda te dizer isso. Receba essa palavra lá, mas... Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus. Eu vejo você marchando em passos largos, como se Deus tivesse preparado esse tempo que o seu marido está fora para te apressar e para você caminhar rapidamente. E aí é o seguinte: o que é caminhar rápido? É se comprometer. Porque o comprometimento com o reino é que faz Deus cuidar das nossas coisas. É algo que muita gente ainda não entendeu ainda. A gente começa a buscar o reino a começar na oração. Necessidade, sabia? Assim, sobrenaturalmente, é quando mais eu estou buscando o reino. De repente, porque Deus me surpreende, de repente vem uma oferta lá da Arábia Saudita, outra lá de Omã. Falei, nossa, está caindo dinheiro do céu. Já viu essa, presidente? É impressionante. Daqui a pouco um te liga, olha, estão te mandando uma oferta. Sabe o que é isso? Por causa do reino. É Deus falando: cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. Olha, amados, eu passei por tribulações aqui mesmo, nesse tempo, coisas muito complicadas. E aí eu dei um stop uma hora. Falei: quer saber de uma coisa? Não estou nem aí. Deus cuidou, Ele vai cuidar. E eu vou entregar para Deus. Senhor, é contigo. Se o Senhor suprir, muito bem. Se não suprir, o Senhor tem os seus motivos. Amém? E eu comecei a me mergulhar no Senhor. Quero saber, o negócio é com Deus. Eu não vou esquentar a cabeça. Aí Deus começou a mandar os recursos. Amém? Dá mais um aplauso a Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia! Amém? Vamos orar pelos pais rapidinho. Se coloquem de pé os sacerdotes das suas casas. Você é um pai ministerial, né, Márcio? Tem filhos? Não sei. Amém? Coloque, estende suas mãos aí para um papai que está aí perto. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, não tem muitos pais aqui, Senhor. Mas, Pai, através dessas sementes, eu quero te glorificar por cada sacerdote, de cada família aqui representada. Que através deles, Senhor, aonde quer que eles estejam, Senhor, eles possam ser referenciais para muitos outros que não têm sido pai presentes. Oh Deus, porque nós sabemos, Senhor, quanto é importante a presença do pai na vida dos filhos. Porque assim, eles vão se relacionar melhor com o Senhor, eles vão ver o Senhor como um pai verdadeiro. Então capacita cada um deles, Pai, a administrar as suas casas, administrar a educação dos seus filhos, que eles não venham deixar isso para as mães, mas que eles venham fazer isso em conjunto, e que o Senhor venha abençoá-los com toda a sorte de bênção, Senhor. Sabemos que não é hoje o dia, são todos os dias, mas como o mundo comemora isso, Senhor, que através da vida deles muitos pais venham ser despertados para as famílias, Pai, em nome de Jesus, Senhor, porque nós vemos que hoje o mundo da globalização tem entrado nas famílias, Senhor, e tem destruído muitas casas, mas o Senhor é Deus para transformar através da vida desses, Pai. Então derrama presentes especiais sobre a vida deles, unção
de sacerdócio, Senhor, de hombridade, Senhor, para eles fazerem a diferença nesses dias tão tribulosos, Senhor. Mas nós te agradecemos pela vida de cada um e que cada filho venha honrar, como diz a tua palavra, Pai. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias na terra sejam prolongados. Então, Senhor, que a vida deles venham ser, Pai, preenchidas por ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia! Vou te abençoar, fica de pé. Quando ela orava aqui, Ariane, quando ela orava aqui, eu comecei a ter uma visão. Não é que você vai cantar para o mundo, não é isso. Mas você vai exaltar o nome de Jesus. Sabe aquele lugar que aquele tenor, ele se apresentou uma vez em Roma, se não me engano, Andrea Bocelli? Que lugar que chama aquele? Coliseu? Foi no Coliseu? Mas não sei se foi lá. Hã? Termas? Mas aqui no Brasil? Em Roma. Eu vi você ali. Porque, não sei se você tem, mas Deus me falou que você tem uma voz lírica. É isso? É mesmo? Aplauda Jesus. Eu não sei como Deus vai fazer, não me pergunte como. Mas eu tive essa visão, você cantava lá, uma grande orquestra, e muita gente, mas ali você cantava salmos. Aleluia. Você cantava coisas de Deus, e havia uma grande multidão. Não importa que eles estavam lá para ver a tua voz ou para ver você, mas importa que você estava lá para exaltar o nome do Senhor. E com aquilo, muitas pessoas vão te procurar. Na visão, te procuravam. E você falava o que tinha acontecido, como Deus era na sua vida. E muitas pessoas se convertiam por causa disso. Porque vai ter um avivamento na Itália. E eu creio, Deus vai te usar como um dos canais dele naquilo. Amém? Porque se Deus te deu talento, é para usar no reino mesmo. E isso vai acontecer para a honra e glória do Senhor. Vamos começar a orar a respeito disso. Amém, igreja? Receba a bênção. Eu declaro uma semana abençoadíssima na sua vida. Que muitas experiências poderosas venham sobre ti. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus, a poderosa comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida até a volta iminente do nosso Senhor Jesus. Amém. Culto das crianças. Ter o culto infantil como um culto de adulto mesmo. Dia 17 às 10 horas. Sábado que vem. Amém. Venha prestigiar as crianças, que de repente Deus toma algumas lá e elas começam a profetizar sobre a tua vida.